Olá, com muita alegria queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É com alegria que estamos continuando o vídeo de número 1, onde falamos a respeito da comprovação do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E hoje, com muita alegria, convidamos a todos para continuarmos nessa meditação e vendo as comprovações que a Bíblia nos dá a respeito do arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, que acontecerá antes da grande tribulação. Vamos dar sequência e citamos aqui o 8º ponto, onde a Bíblia nos diz, onde temos aqui o 8º ponto, Lucas capítulo 21 e versículo 36, é incontestável, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas, a grande tribulação, versos 20 a 35, é claro. Nesta passagem, nós vemos o Senhor Jesus enfatizando aos seus discípulos e à igreja a necessidade da vigilância. Ele fala que a igreja, que os discípulos devem estar vigiando em todo o tempo e orando, para ser digno de evitar. É muito importante observarmos a palavra evitar, que também pode significar escapar das coisas que sobrevirão ao mundo e estar em pé diante do Filho do Homem. Então, essa passagem de Lucas, capítulo 21 e versículo 36, é bastante clara, onde a igreja que estiver vigilante e orando, deverá escapar da grande tribulação, dos horrores, dos acontecimentos terríveis que a Bíblia diz que virão sobre a terra. 9º ponto, a Bíblia fala, nós temos aqui a retirada do Espírito Santo, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 a 7, prova que a igreja não poderá ficar no mundo, conforme João, capítulo 14, versículo 16, ele estará sempre com a igreja. Eu convido você a lermos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 16, onde está escrito: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A promessa de Jesus foi que o Espírito Santo viria e estaria com a igreja para sempre. Então, não tem como nós entendermos biblicamente que o Espírito Santo sairá da terra e a igreja ficará, ou que a igreja será levada da terra e o Espírito Santo ficará. Então nós entendemos claramente que a retirada do Espírito Santo, que acontecerá no arrebatamento, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7, prova que a igreja não poderá ficar no mundo para a grande tribulação. Então, com a saída do Espírito Santo no arrebatamento da igreja, a igreja será levada juntamente com ele. Por quê? Porque João capítulo 14, versículo 16, prova que o Espírito Santo estará com a igreja para sempre. 10º, muito importante, a multidão de Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 14, não é a igreja atual, e sim os salvos da grande tribulação, conforme o versículo 14. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, Mateus, capítulo 24 e versículo 22. Veja, eles não recebem coroas ou galardão como a igreja. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, onde citamos a Bíblia que o apóstolo Paulo disse: agora me resta a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Então o apóstolo Paulo
fala que receberá a coroa da justiça que será dada no dia do julgamento. Também 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 4, ele também fala a respeito da recompensa, da coroa que a igreja receberá no céu, conforme também 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, Apocalipse capítulo 22 e versículo 12, onde Jesus promete vir e com ele o seu galardão a todos aqueles que o serviram, como também Romanos capítulo 2 e versículo 6, onde o apóstolo fala que todos nós receberemos no juízo a recompensa dos nossos feitos em prol do reino de Deus. Então a Bíblia deixa muito claro que a multidão de Apocalipse 7 e 9, que são aqueles mártires da grande tribulação, não são a igreja atual. Aqueles mártires não fazem parte da igreja presente, da igreja que será arrebatada. A Bíblia deixa claro que aquele grupo são os salvos da grande tribulação, conforme o versículo 14 da passagem nos diz, e conforme outros textos que aqui citamos. Então vemos que a grande diferença entre a igreja atual e o grupo da grande tribulação é que a igreja será galardoada, a igreja receberá coroa da vida ou outros tipos de coroa, enquanto os santos da grande tribulação não terão galardão, não receberão coroas, mas a Bíblia deixa claramente que eles receberão palmas nas suas mãos. Também a Bíblia apresenta o arrebatamento como a vinda de Cristo iminente. Portanto, o arrebatamento é a vinda de Cristo iminente. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 11, Jesus disse: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então a Bíblia apresenta que Jesus virá de uma forma iminente. Ele diz: eis que cedo vem. E ele fala dessa maneira. Em Apocalipse capítulo 22 e no versículo 7, também ele fala na sua palavra, quando ele virá na sua glória, no capítulo 22 e no versículo 7, ele diz: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ainda no versículo 12, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Ainda no versículo 20, o mesmo Jesus diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ainda, Hebreus no capítulo 10 e no versículo 37, a Bíblia, a palavra de Deus também fala, diz a Bíblia: porém, se aquele servo mal disser consigo, o meu Senhor tarde virá. Então esse homem será punido severamente pelo fato de não estar esperando o seu Senhor voltar de forma urgente, o que prova que o arrebatamento da igreja será iminente. Ainda, nós temos um outro argumento: o arrebatamento será secreto para o mundo, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 53, 51 e 52, onde a Bíblia nos diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados. Então a palavra de Deus deixa claro, quando ele diz aqui no versículo 51, eis aqui vos digo um mistério. Na versão do Novo Testamento, na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil, nós temos, eis vos digo um segredo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então a Bíblia deixa claro que o arrebatamento será um evento secreto para o mundo. Por que isso? Porque a Bíblia fala, Hebreus capítulo 9 e o versículo 28, que o Senhor Jesus virá a segunda vez, e a Bíblia diz que ele aparecerá. No grego, será visto aos que o esperam para a salvação. Note que o versículo fala somente os salvos, somente aqueles que o esperam para a salvação. Também no livro de Atos, capítulo 1 e o versículo 11, nós vemos que os anjos disseram aos apóstolos quando Jesus era assunto ao céu. Eles disseram: esse Jesus que vós viste subir, há de vir da mesma forma como para o céu vistes ir. Na verdade, somente os seus discípulos presenciaram a ascensão de Jesus ao céu. E a Bíblia fala que será da mesma forma como Jesus subiu, ele há de voltar. Ou seja, somente os seus discípulos viram Jesus subir. Também somente os salvos verão Jesus no arrebatamento. Também João no capítulo 14, no versículo 18, Jesus faz a promessa: voltarei para vós. Ele estava falando restritivamente aos seus discípulos. A palavra era dirigida apenas aos seus discípulos, como também ele voltará apenas para a sua igreja. Também 2 Timóteo capítulo 4 e o versículo 8, onde o apóstolo Paulo fala a respeito do seu julgamento e da vinda de Jesus, ele fala que receberão a coroa da vida naquele dia que o Senhor tem preparado para todos os que amarem a sua vinda. Então, entre o arrebatamento e a vinda de Jesus, nós vemos que haverá dois grupos distintos. Um grupo que ama a sua vinda, que deseja a sua vinda, que tem na sua vinda a sua grande expectativa, a sua maior esperança, e aqueles que não estão em definitivo preparados para a sua vinda. Então fica muito claro que o arrebatamento se dará somente para a igreja e não para o mundo e as pessoas que estão no pecado. Amém? Nosso muito obrigado a todos, e estaremos fazendo o terceiro vídeo para concluirmos esse assunto e convidamos a todos para nos acompanhar. Muito obrigado, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.